Boa tarde. Boa tarde a todos. O objetivo dessa coletiva é explicar um pouco os passos que a gente está dando, né, dentro do Santos. A ideia não é usar sempre essa ferramenta de comunicação, até porque eu entendo que ela é importante para alguns momentos. Em outros a gente pode utilizar outras maneiras e outras formas de falar os atos, explicar o que a gente vem fazendo. Mas, como houveram algumas mudanças, né, na maneira do clube gerir ou ser gerido, acho que é importante a gente explicar os próximos passos que o clube vem dando. Hoje a gente comunicou a saída de alguns profissionais, né, profissionais que foram importantes no Santos, esse processo de reconstrução que vem sendo liderado pelo presidente Marcelo Teixeira. A saída do Galo, do Marcelo, do Carlito e do Arzul, de maneira alguma não representam a gratidão, né? Assim, o clube é muito extremamente grato pelo que eles fizeram durante toda a sua trajetória, toda a sua história e toda a dedicação que fizeram durante vários anos de dedicação. Elas dialogam muito mais com o momento que o clube está vivendo. O presidente Marcelo Teixeira, quando me convidou, ele convidou pensando numa reestruturação do Santos como um todo. E eu venho fazendo um diagnóstico, venho fazendo uma avaliação ampla da maneira como o clube vem sendo gerido. E nesse momento optamos por fazer algumas trocas e uma mudança no organograma. Essa nova forma que o presidente Marcelo Teixeira vem procurando gerir o clube. Quando ele me procura, ele faz uma análise ampla de como o Santos está se posicionando em um mercado extremamente competitivo, em que as SAFs estão fazendo investimentos extremamente altos, em que a profissionalização do departamento de futebol não é mais um caminho a ser seguido, e sim uma necessidade. Dentro disso, e eu aceitando esse desafio, o primeiro passo foi a busca de um treinador que tivesse integrado a essa ideia, que foi o Pedro Caixinha. E agora a gente vem fazendo algumas outras mudanças que buscam colocar o Santos dentro de uma nova mentalidade, dentro de uma nova forma de ser gerido. É importante ressaltar aqui que a gente teve que fazer algumas correções e alguns ajustes de rota dentro do planejamento. O primeiro, a partir do momento em que a gente escolhe o treinador, o Pedro Caixinha, a gente muda um caminho que o clube vinha buscando e vinha trabalhando. Depois disso, depois dessa escolha, a gente também muda a maneira como a gente opta por fazer a pré-temporada. E agora é importante comunicar que a gente muda também alguns nomes que vinham sendo escolhidos para a janela de transferência. Tudo isso é porque a gente escolheu um tripé para trabalhar com o Pedro Caixinha, que é a busca, primeiro ponto, da unidade do Santos, dentro de um objetivo único e comum, tanto dentro da Vila quanto do centro de treinamento Rei Pelé. Precisamos ter uma maneira de pensar futebol parecida. Segundo, a modernidade. Nós precisamos colocar o Santos em todas as suas práticas alinhadas com o que está sendo feito de melhor no mundo. E terceiro, a identidade. Para a gente buscar uma identidade, não só a maneira de jogar, que a gente fala que o Santos quer ser um time intenso, agressivo, a gente precisa buscar a identidade também na maneira de gerir nosso dia a dia, e isso está diretamente atrelado às pessoas que participam das rotinas do centro de treinamento e também no perfil dos atletas que estão sendo escolhidos. E é importante ressaltar, dentro de uma posição de CEO, que tudo isso vem sendo analisado primeiro dentro da atividade fim, dentro do departamento de futebol.
todas as outras áreas de gestão da empresa, e aí a gente vai para gestão financeira, contábil, marketing, comunicação, tudo isso vai ser olhado em um segundo estágio, onde a gente tem o Paulo Brax que continua como diretor do clube. Por que isso? Porque é muito importante o clube estabelecer o seu foco e energia no departamento de futebol nesse primeiro momento. Por isso que as mudanças estão sendo comunicadas e o planejamento está sendo alterado ou modificado, visando essa nova visão que está sendo estabelecida com Pedro Caixinha. Reforço novamente, mais uma vez, o presidente Marcelo Teixeira é extremamente grato a todos esses profissionais que foram comunicados hoje da sua saída. Ele é extremamente grato por tudo que esses profissionais não só fizeram na Série B, mas fizeram pela instituição durante todos esses anos. Estou aberto às perguntas. Bom, fazer aquele apelo tradicional, bem objetiva a pergunta, por favor, e uma por repórter para a gente facilitar, tentar dar oportunidade a todos, tá bom? Primeiro. Pedro, tudo bem? Boa tarde. Pedro La Roque, Esporte por Esporte, Energia 97 FM. Para você fazer um esclarecimento, depois de tudo que isso está saindo, o Santos de fato fez uma proposta pelo Tassiano do Bahia e o valor é 4,5 milhões de euros, por favor. Se eu começar a falar aqui de todas as propostas que foram ventiladas e que foram colocadas pela imprensa, primeiro, o clube não vai conseguir estabelecer nenhum tipo de estratégia, não vai ter sucesso em nenhuma delas. E segundo, a coletiva inteira aqui vai ser balizada em propostas que o Santos pode ter feito ou não ter feito. Então a gente não vai falar de negociação em aberto aqui, porque não faz sentido. Muitas vezes surgem nomes que não foram nem debatidos pelo Santos, outras vezes foram apenas consultas, e eu acredito que muitas vezes esse debate acaba sendo improdutivo. Então eu acredito que a coletiva pode ir para um outro lado, que é debater o que a gente está começando a fazer de planejamento para o Santos a partir de agora. Pedro, aqui. Boa tarde, Vinícius Figo, Santa Cecília TV. O Santos tinha, eu queria que você explicasse o contrato do Santos com a Viva Sorte, porque ele se encerrou no último dia 31, tinha a possibilidade de ser renovado para um pouco mais por conta do name rights do estádio. Qual que é a situação de momento? E agregando a isso, o Santos tinha propostas formuladas ao Gabigol e ao Dudu com aporte da Viva Sorte. O Santos planeja uma contratação de impacto, mesmo sem essa patrocinadora, como não está nas TVs atrás de você. Muito obrigado. Acho que todas as contratações que estão sendo debatidas dentro do departamento de futebol estão sendo debatidas dentro do orçamento do clube, né? A gente vem, desde a minha chegada, eu venho procurando entender junto com o presidente Marcelo Teixeira o orçamento disponível entre chegadas e saídas, o que a gente vai conseguir fazer, né? Qual que vai ser o passo que o clube pode dar. É importante ressaltar que o Santos é um clube que está voltando da Série B. O Santos tem uma marca gigantesca, mas está voltando da Série B. E todo clube que está voltando da Série B tem um impacto financeiro, participa de um processo de reconstrução. E a gente precisa ter ciência que esse processo de reconstrução tem um impacto no fluxo de caixa do clube, né? E a gente tem isso. Por isso que todo plano que a gente está fazendo para a janela de transferências é um plano que contempla o que vai ser gasto, a possibilidade de ter 28 atletas como folha salarial, e o que vai ser gasto como investimento para a chegada de jogadores, né? Sobre o contrato de patrocínio, eu tenho procurado entender com o presidente quais serão os próximos passos. Ele tem me atualizado, né? Mas a gente ainda não começou a agir nisso. Pedro, boa tarde, Baixada Esporte, Guido falando. A administração está sendo totalmente reformulada do futebol. E com relação ao elenco, jogadores que foram emprestados estão retornando. Como é que vai ficar o caso do Soteldo, Morelos, esses jogadores que fizeram parte do elenco passado e são bons jogadores, custo alto? Como é que está sendo analisado tudo isso aí
com o retorno desses jogadores? Tudo isso está sendo colocado em conta e debatido com o Caixinha, né? Tem alguns jogadores que já têm propostas, e aí essas propostas também estão sendo avaliadas para conseguir contemplar o que entra de recurso para o Santos, o que a gente consegue aliviar da folha e o que a gente consegue fazer com essa sobra de recursos que vai ter disponível. Mas a princípio, todos esses jogadores cujo contrato de empréstimo acaba no dia 31/12, caso não tenha nenhuma negociação, eles têm que se reapresentar, né? Mas a gente está tratando caso a caso, né? Então o Caixinha está ciente de todas essas possibilidades e a falar agora do elenco definitivo do Santos ainda é precoce, né? Eu até quis vir aqui explicar as saídas, o que está acontecendo dentro do departamento de futebol, mas obviamente o elenco que a gente tem hoje não é o elenco definitivo do Santos. Vão acontecer algumas mudanças ainda. Pedro, Caio Caju, meu Peixão, GG Esportes, e pegando já carona nessa questão que você acabou de falar sobre não é o elenco definitivo, quais que estão sendo as reais dificuldades do Santos neste mercado para conseguir contratações? Porque informações que nós temos é de que alguns jogadores, por exemplo, o Santos teria se acertado com os seus respectivos clubes, mas os jogadores não quiseram jogar no Santos. Tirando essa questão financeira que nós já sabemos a dificuldade, o que vem impedindo o Santos de realizar as contratações que são necessárias para iniciar o ano e quem sabe fazer um ano melhor do que foi os últimos 4 aí? Obrigado. Olha, eu acredito que dependendo da maneira como você conversa, né? Eu tenho conversado já com alguns agentes, tenho conversado com alguns atletas e o feedback tem sido extremamente positivo, né? De atletas que querem vir jogar no Santos, né? E para mim uma linha de corte importante é o fato do cara querer. Se a gente quer montar um time intenso, agressivo, que não vai desistir em nenhum momento, o primeiro ponto, o ponto de partida é o jogador querer estar no Santos, querer vestir a camisa do Santos. Isso é inegociável, né? Então, todas as consultas que a gente tem um departamento de mercado que faz consulta todos os dias, né, para entender as possibilidades, para entender se o jogador pode vir, se não pode vir, se o dinheiro se tem dinheiro disponível para fazer as contratações. Dentro de tudo isso, a linha de corte é a maneira como o Pedro Caixinha vai jogar. E outra, se o jogador entende que o Santos é uma grande possibilidade na carreira dele. Dentro disso, eu tenho certeza que a gente vai montar um time extremamente competitivo. Pedro aqui, Giovanni Afonso do Varanda Futebol Debate. Pedro, sobre 2 jogadores. Primeiro eu quero perguntar sobre o Otero, um jogador que foi muito importante no ano passado e acabou deixando o Santos no final do ano. A sua saída foi uma decisão do clube, do Santos, e até incluindo o Pedro Caixinha, que não quis contar com o jogador, ou foi uma decisão do atleta que quis se transferir para um outro lugar? Uma segunda, até incluindo rapidinho, sobre o Juliano. Juliano, dos jogadores com renovação automática, é o único que ainda não teve publicada no BID. O Santos conta ou não conta com o Juliano para 2025? Muito obrigado. Olha, a questão do Otero, de fato, tinha uma possibilidade, uma discussão já sendo feita anterior à minha chegada e a do Pedro Caixinha, né? Dentro das prioridades listadas nas reuniões que fizemos com a comissão técnica, ele não estava entre as prioridades, né? E nesse meio tempo surgiu uma possibilidade para ele ir jogar em outro clube e ele acabou optando para ir para lá, né? O caso do Juliano, se não me engano, isso já estava solucionado antes também da nossa chegada, né, de que ele não permaneceria do clube, até me parece que foi um acordo entre as partes, né, e ele não está entre os jogadores que devem se reapresentar agora no início da temporada. Pedro, bom dia, Fábio Lázaro, do Portal Trivela. Queria que você explicasse um pouco melhor a função do Paulo Brax agora no Santos. Você disse que ele continua, permanece, mas na sua fala você comentou, né, que o futebol é prioridade, mas que outros setores vão ser avaliados em segundo momento. O Brax, ele está no planejamento de futebol ou ele está em outros planejamentos fora do futebol? Qual é a função, agora que você chegou a ocupar a função de CEO, que era dele, qual é a função do Paulo Brax nesse momento do Santos? A gente fez uma conversa e eu listei para ele que a gente ia dar um foco agora nas principais atividades do departamento de futebol, né? Ele, como estava, ele tinha uma participação mais ampla no departamento de futebol e não na operação, né? Ele estava cuidando muito da gestão da empresa. Então ele manteve essa atribuição como um diretor-geral do clube, mas obviamente a gente ficou de conversar fazer mais uma conversa em que eu vou entender no detalhe
quais são os projetos, como que as coisas estão caminhando em cada uma dessas áreas, e ele se colocou à disposição para contribuir, né? Então, como o foco agora é o futebol, o Paulo ficou como essa função de diretor para ajudar e dar suporte em todas as áreas. Pedro aqui. Bom dia, Murilo Sarro, de Olho no Peixe. Pedro, você foi apresentado no dia 23 de dezembro, né, e anunciou o Pedro Caixinha. E hoje a gente tem, no dia 3 de janeiro, essas mudanças no departamento. Quanto que isso impacta no planejamento para 2025 e como fazer o torcedor não achar que esse planejamento está atrasado? Eu acho que o grande ponto é a torcida entender que a gente está tomando algumas decisões importantes para que o clube seja competitivo, né? Desde a chegada do Caixinha, a gente estabeleceu um plano de ações e a gente vem cumprindo esse plano de ação, né? Eu acredito que o mais importante, eu falei isso na minha chegada, né? O mais importante é a gente tomar as decisões certas, né? Primeiro, para proteger a instituição, né? Então, se você sai tomando decisão de maneira desmedida, desregulada, você acaba onerando a instituição de maneira desnecessária, né? E principalmente, você precisa estar alinhado com o departamento de futebol como um todo. Então, os jogadores, a comissão técnica e todas as áreas que dão suporte ao departamento de futebol, eles precisam estar pensando de maneira muito parecida. E assim a gente começa a criar a identidade que a gente quer criar dentro do Santos, né? Não estou aqui falando que vai ser fácil, porque é uma transição no clube que está vindo de Série B para Série A, mas a gente, pelo menos agora, estamos conseguindo trabalhar dentro de um norte e dentro de uma lógica do departamento de futebol. Boa tarde, Pedro. Lucas Costa, Playmaker Brasil. Primeiramente, feliz ano novo. Uma pergunta, porque o ex-treinador, durante a disputa da Série B, ele sinalizou que o planejamento estava atrasado e a Série B acabou há mais de 40 dias. Olhando a partir de agora, o planejamento para a temporada está dentro de um cronograma aceitável? E outra coisa que você falou a respeito da Série B, né? O Santos é um clube que está voltando à Série B. Por exemplo, a gente viu o caso do Grêmio, que trouxe o Luiz Soares, estava sem clube e tal. O Racing, né? Sobre o Juan Quinteiro, meia colombiano, seleção colombiana, estão pedindo cerca de 2 milhões de dólares para negociar o jogador. É um jogador que se enquadra dentro do Santos? Como eu falei, o planejamento, obviamente a gente está começando a trabalhar a partir do momento em que a gente trouxe o treinador e a gente está ajustando as decisões dentro de uma lógica de funcionamento também desse treinador. Não faria muito sentido a gente já sair tomando decisão que não estivesse alinhado com a nossa maneira de jogar e como a gente quer se comportar como equipe, né? E como eu reforcei, não adianta também ficar entrando em possibilidades e sondagem de jogadores no caso a caso, né? Que aí não tem fim, né? A gente vai ficar falando só disso. Mas o clube está ativo no mercado. O próprio Pedro Caixinha tem entrado ativamente na conversa com os jogadores, tem participado desse diálogo, é um cara muito proativo nesse aspecto, porque entende que a gente vai buscar peças que vão fazer o jogo dele ser potencializado, né? Então hoje é um trabalho coletivo, bastante gente trabalhando, tem uma área de scouting, o treinador, a comissão dele e todos os departamentos de futebol aí procurando buscar os melhores jogadores e as melhores opções para a equipe do Santos.